Bem, de uma hora para outra, milhares de pessoas tiveram que adaptar seus lares para executar as atividades de trabalho em casa. A sala de estar virou escritório, quase tudo no improviso. Mas e aí, quais foram os benefícios e dificuldades dessas mudanças para os trabalhadores, né? Então voltamos a falar sobre esse assunto aqui com nossos convidados. Vamos falar primeiro dos benefícios. Quais de fato foram esses benefícios, né? Fugir do trânsito, segurança com a Covid, mais tempo com a família. O que vocês acham realmente? Qual o maior benefício desse trabalho em casa? Porque teve algumas dificuldades também, né? Tem algumas estatísticas aí que os divórcios aumentaram, né? Teve muitas, eu acho que... Eu gosto de me apoiar em pesquisa, né? Que foi lá e eu vi as pessoas que viveram, né? Então, até isso que o João mencionou, né? Mais tempo com a família, né? E acordar e a economia de tempo no trânsito foram aspectos relatados nessas pesquisas com muito mais frequência de benefício. Entretanto, trouxe algumas coisas que são um pouco contraditórias. Isso não resultou em mais tempo de lazer, atividade física, qualidade de vida, melhoria na alimentação. Assim? Essa economia do trânsito. Então, ela provavelmente foi ocupada em mais horas de trabalho. Mais trabalho, com certeza. Entende? Então, assim, tem um equilíbrio que precisa ser feito e eu tenho convicção que isso que a gente viveu no ano passado ainda não é... Para mim, o home office veio para ficar, mas precisa adaptar. As lideranças precisam, o Fernando mencionou, né, que as lideranças mais benefícios. Precisam ser mais empáticas. Acho que um período de acomodação, mas ele não né, sabe ser. Ele precisa ser treinado, ele precisa ser desenvolvido para ser. E Vera, eu acredito que a gente tem aí clusters de mercado, né? O que seria esse cluster? A gente tem o grupo de negócios que estão ali na Great Place, né? Então são grupos que têm uma liderança mais consciente. A gente tem grupos de negócios que não estão nem aí para a liderança. Outros clusters que a gente encontra no mercado, a gente tem aí pessoas que vão utilizar o home office, que são pais, e pessoas como eu, que são solteiros. Então, não vão ser as mesmas dificuldades que a gente vai enfrentar e nem vão ser os mesmos benefícios que a gente vai ter. Mas, como você falou de dados, a Deloitte ela fez um estudo especificamente no Brasil e os entrevistados eles disseram que 71% se sentem mais felizes em home office, né? Por quê? Eu imagino aí que tem alguns grupos, né? Eu imagino que as mães, por estarem mais perto dos filhos, obviamente, também elas precisam equilibrar mais uma dificuldade que eu não vou sentir, né? Eu acredito que o jovem que é solteiro, ele vai ter ali mais tempo, sim, para usar a academia do prédio, para ir para a praia, para fazer atividades, mais tempo de sono, que para o jovem é importante, né? E dependendo de que negócio ou de que área a gente esteja falando, talvez tenha sim mais tempo que não vai ser dedicado, o tempo que eu economizei no trânsito não vai ser dedicado ao trabalho, vai ser dedicado a uma outra atividade, ler, assistir série, fazer outra coisa, né? Então eu acho que a gente tem diferentes clusters aí no mercado para ponderar e analisar. E quando você fala em 71% das pessoas satisfeitas, na minha opinião tem que fazer um recorte, porque eu não enxergo assim. Né? Porque o que eu observo? O que eu observo, acho que a Vera trouxe muito bem, acho que a gente vive um período de acomodação, a coisa foi feita de forma muito rápida. A referência que eu tenho, as pessoas, primeiro, a gente tem que colocar isso numa questão de contrato de trabalho. Você tem uma jornada de 44 horas, tem que ser cumprida a jornada. Acima disso, você paga hora extra, você está constituindo um passivo trabalhista. Então, o que eu vejo hoje? É praticamente uma institucionalização do workaholic. Quer dizer, o que eu percebo das pessoas reclamando. Uma romantização do E aí tem uma questão do chefe, eu acho que agora as empresas estão começando a trabalhar. Você estava conversando ontem com o Zé Arthur, os chefes que não tinham uma preparação adequada para fazer uma gestão de pessoas face a face, ele vai ter muita dificuldade para fazer a distância. Porque a referência primeiro é confiança, né? Então ele sempre vai achar que o empregado não está fazendo as suas entregas, cumprindo horário. Então, o que eu vejo é assim... João, só te interrompendo aí, que de fato essas métricas, como o Fernando falou, elas já existiam. Sim. Sabe o que acontece, gente? Sabe o que acontece?
Eu vou pegar aqui um pensamento do McLuhan, um filósofo, né? O McLuhan, quando a tecnologia chegou, colocaram em pauta, mas poxa, a tecnologia ela veio para aproximar, mas ela foi distanciar. Você vai ali no restaurante, você olha as pessoas uma de cara para outra, mas com os olhares para os seus celulares. A tecnologia veio para ajudar ou para melhorar, né? Sim. E aí uma máxima de McLuhan é de que a tecnologia ela não faz ninguém nem melhor e nem pior. Sim. Ela só potencializa quem você é, né? Então, bora associar isso agora à realidade do mundo corporativo. Sim. O home office não vai fazer nada nem melhor e nem pior. Se aquele chefe se aquele gestor, aquele chefe, ele é um chefe que ele não é preparado, vai ficar pior para a equipe. Exatamente. Se é um chefe empático, se é um chefe que sabe liderar, é um chefe que lidera por colaboração e não por pressão, vai ficar melhor para a equipe. Mas isso aí também é a romantização das lideranças, né? Vamos lá. A pergunta que eu faço agora, para a gente tentar avançar nessa discussão, o que é a BRH tem muito assunto disso, assim. Né? As lideranças claramente não estavam preparadas, né? Porque não foram preparadas. Né? Agora sim, elas estão sendo preparadas agora. Há um porém. Que liderança a gente está falando, né? Se você me fala da liderança da Microsoft, elas estavam sim preparadas porque já era uma coisa deles, presente. Né? Agora, se você fala da liderança da empresa ali da esquina, realmente. Nós estamos falando das pequenas, médias empresas, eu diria assim, que talvez até as grandes corporações brasileiras já estejam fazendo algum passo nesse sentido, né? Acredito que sim. Acredito que sim. Mas as médias e pequenas não vamos nem falar que não tem nem recurso para fazer isso aí e acabam absorvendo o mercado. Agora, a academia também está olhando nesse sentido, Fernando? O que acontece? Quando a gente fala hoje de qualquer negócio, e eu sempre falo assim, Vera, gente, quem precisa dar o exemplo é a academia, né? Porque a gente está ensinando o que fazer no mercado e a gente não está aplicando, né? Então, por exemplo, eu vou me usar lá no nosso centro universitário como exemplo. A gente disse que a gente fez um negócio tão bem feito, que os alunos querem ficar em casa agora. Porque a gente já estava preparado não para a pandemia, mas para esse modelo híbrido. Porque a gente já tinha toda a tecnologia de AVAs, de TICs muito bem estruturadas, que não é uma realidade de todas as universidades, tá? E nem de todos os alunos. De todos os alunos. A gente tem que colocar também, acho que um ponto que vale a pena trazer é que tecnologia é cara. A gente está falando de poder aquisitivo. Sim. Nem todo mundo tem. Por exemplo, outro dia eu vi no IFMA, uma grande quantidade dos alunos não tem acesso. Não tem acesso. Em casa. As suas casas são casas. Né? Uma coisa é quando a gente tem um olhar, na minha opinião, assim, essa questão de teletrabalho, às vezes a gente tem um olhar muito de classe média e do executivo. Mas quando a gente pega, não sei, um analista, um analista, não sei, júnior, que como outro dia eu vi uma situação que você mora numa casa de 60 metros quadrados com 5, 6 pessoas, como é que se faz trabalho remoto e se estuda dentro de 60 metros quadrados? Exato. Aí, João, voltando, antes de eu complementar a fala, voltando aí 2 falas anteriores, que a gente colocava a empresa e o gestor bacana ou a empresa e o gestor que não é empático e que não olha, né? Nubank, por exemplo, via RH, fez uma pesquisa para saber, com seus colaboradores, se todo mundo tinha internet suficiente, se todo mundo tinha cadeira ergonomicamente preparada para uso e mesa. Para os que não tinham, eles compraram e mandaram. Então, bem aí está o ponto questão. Mas voltando para a minha fala, todo negócio ele precisa hoje estar estruturado em 3 elementos: processos, pessoas e tecnologia. Como o João colocou, tecnologia é muito caro, né? Agora não adianta eu ter só a tecnologia e eu não ter pessoas que saibam utilizar essa tecnologia, porque senão eu tenho um caos automatizado. Aí a coisa fica mais difícil ainda. Entra o papel da área de gente. A área de gente precisa entender todas as gerações que estão aqui, X, Y, Baby Boom e por aí vai, estão preparadas para usar essa tecnologia? E processos. Os processos do off são diferentes do processo do on, né? Então, este negócio, ele precisa compreender se os processos estão alinhados com essas novas tecnologias. Eu acho que o grande desafio dos negócios hoje para a institucionalização efetiva do home office porque a gente fez
correndo, né? Mas agora a gente precisa formalizar, é olhar esses 3 pontos: processos, pessoas e tecnologia. Isso vale para o mundo corporativo, isso vale para o mundo acadêmico. Eu queria, no segundo momento, falar sobre a questão do papel da mulher dentro de casa com filhos, né? Sim, e aí, sim. acho que mais na frente a gente fala um pouquinho, Vera, porque eu tenho amigas, né, que sempre trabalharam como profissionais liberais, qualquer coisa nesse sentido, e agora, nesse período da pandemia, acontecia algo assim: os filhos também estavam em casa, porque estavam tendo estudo remoto. E isso gerou uma sobrecarga nelas, elas não conseguiam lidar com as duas coisas, né? Acho até que os estudantes sofreram uma sobrecarga. Meus filhos que estudam fora vieram ficar em casa comigo e eu acompanhei isso, eles sempre reclamando, né? E olha que um que é dono da tecnologia, que estuda engenharia. Eu não tenho tempo para mais nada. É o tempo inteiro trabalho. Quer dizer, acho que um pouco essa insegurança que aconteceu com os líderes empresariais também aconteceu com o professor. Deixa eu sobrecarregar ele de trabalho que eu sei que ele está trabalhando, porque eu não estou olhando ele. É a né? mesma lógica. É a mesma lógica, né? Isso deve ter acontecido, né? Eu só queria colocar, eu acho que a gente vive um momento que assim, a pandemia restringe a socialização e as relações. Em algum momento, acho que a gente não vai voltar como era, mas as pessoas vão ter mais liberdade de ir e vir. Eu não sei necessariamente se a gente vai ter, porque a reclusão ajuda tanto o ensino à distância, como o trabalho remoto. A gente vai ter um momento, eu acho que vai fazer uma consolidação disso, no qual... Aí você colocou o papel da mulher e eu, como interajo com muitas pessoas, né, a gente vê claramente uma sobreposição dentro do espaço doméstico, de papéis, né? Então a gente vai ter algum momento que repensar isso, porque hoje a reclusão ajuda muito, né? Eu queria trazer esse ponto dessa pauta da mulher no home office no próximo bloco. Então agora a gente faz um rápido intervalo e o negócio na pauta volta já.